Aqui na Sombra da Árvore a gente conta histórias de verdade. História de pessoas comuns, como eu e como você. E esse bloco, para o Dia das Mães em especial, eu gostaria de agradecer muito a Lorena Rezende, através da Gloss e da sua família, que está nos apoiando. Eu vim de Gloss, lógico, porque eu precisava de devolver isso a ela de alguma forma. E a Gloss olha que coisa mais, assim, providencial. Eu estava numa meditação, vi a Lorena e a mãe fazendo fotos, que elas estavam fazendo fotos para a marca, e a Lorena me veio à cabeça, fala com a Lorena. E a Gloss, quando eu fui ler a história dela para contar aqui, ela nasceu para tentar amenizar a dor de uma mãe, da mãe dela, que se separou do filho nesse plano espiritual e era cheia de vida, cheia de energia, precisava de alguma coisa que ajudasse. Então, como eu falo, eu não preciso fazer muito esforço, as coisas acontecem. É providencial que essa empresa tão linda, que eu sou fã, que já sentou aqui, Lorena e o pai dela. Então, dona Fátima, muito obrigada por ter feito isso, muito obrigada pelo apoio. Você é uma mulher inspiradora. Acho que precisa de estátua na praça de mulheres como você. Muito obrigada. E eu começo agora com 3 mães aqui, que eu vou deixá-las se apresentarem. Eu conheço uma, sabe? E a grande pergunta da Árvore para ela era assim, o grande mistério, dá para comer coxinha e ter barriga trincada? Dá. Brincadeira! Não, dá não, gente, o metabolismo dela é diferente, mas brincadeira, só para dar uma descontraída. Eu primeiro vou pedir que cada uma se apresente e vamos lá. Com a história de mãe, sabe? O que é essa maternidade especial? Eu vou chamar de especial, que é para a gente diferenciar um pouquinho. Como que foi essa maternidade especial para você? Como que aconteceu? Primeiro você, dona Carol. Caroline. Carol. Eu acho a história da minha maternidade é algo realmente assim, espiritual. O Renato veio para mim, o caminho até ele chegar, ele me preparou para recebê-lo, me preparou muito. Eu já vinha tentando, eu resolvi ter filhos e comecei a tentar e não estava conseguindo. Eu tive várias perdas. Para eu ter ele foram 4 perdas. E eu falo que até essas perdas o crescimento foi evoluindo. Assim, eu tive uma gravidez anembrionada, uma eu ouvi o coração, depois parou, uma não ouvi, e eu tive uma gravidez que foi até 18 semanas. Era um menino e ele ia se chamar Renato. Nossa. Eu já estava de 18 semanas, aí eu não sentia minha barriga crescer, meu médico me acompanhava muito, e aí um dia eu fui fazer um ultrassom e ele falou para mim assim, você não tem nada de líquido, nós vamos te internar, vamos hidratar e vamos ver como é que evolui isso. Aí eu fui internada, fiquei no hospital hidratando e o quadro não evoluiu. E eu comecei a ter sinais de infecção. E aí eu tive que fazer a escolha, né? Tive que tirá-lo. E foi muito sofrido, foi muito pesado para mim, para toda a família, né? E aí aquele momento assim, eu falo que eu guardo até hoje tudo o que aconteceu. E levo isso hoje em dia com muita leveza e realmente com uma evolução daquele espírito que estava para vir para mim. Um dia eu cheguei na sala da casa da minha mãe, eu estava muito angustiada ainda com aquilo, porque depois que passa, você faz o aborto, curetagem, toda aquela situação, ela fica muito na cabeça, né? E um dia eu cheguei lá, estava chorando, e minha mãe, sempre muito carinhosa, muito... Muito mãe. Muito mãe. Falou para mim, ô meu bem, não fica assim, é porque não era a hora dele. E às vezes ele era para ser uma criança especial, né? Aquilo, na hora que ela falou para mim assim, eu falei, mãe, mas se tiver que ser para mim... Eu quero também. Eu quero. Eu lembro eu me emociono muito quando eu lembro disso. E aí a minha mãe ficou olhando assim para mim, aí ela falou, minha filha, e isso ficou na minha cabeça. Passou um tempo, eu engravidei de novo. Engravidei um menino. Falei, Renato. Vou dar o nome de Renato.
E a gravidez eu comecei a ter contração muito cedo, então eu já tinha tido 4 abortos, então eu fiquei de repouso, meu médico me assessorando, fiquei 7 meses em cima de uma cama. Eu que sempre fui muito agitada, uma professora de educação física, né, uma personal, aquilo ali me custou muito, mas é uma força que eu falo que eu não sei de onde que veio. Eu tive grandes amigas que me ajudaram, minhas amigas passaram aí na minha casa uma vez por mês, tornou-se um grupo, né, Amigas Babies, e que bonita, a Lorena é uma dessas amigas que estava lá comigo. E todo mundo foi vivendo muito a minha gravidez. Minhas amigas foram engravidando junto, todo mundo vivendo aquilo. E aí, um dia eu ficava muito na cama. Aí eu não tinha o que fazer. Chegou uma época que eu não lia mais nada. Eu ficava analisando o ultrassom. O fêmur tá tanto, não sei o que tá tanto. Aí um dia eu bati o olho e falei assim, mas parece que aquela medida do fêmur era a mesma do fêmur da agora? Jura? Aí eu tinha 2 grandes amigas no prédio, que é a Lorena e a Michele. Elas estavam grávidas, eu ficava pedindo os ultrassom delas. Aí eu via, enfim, algo dentro de mim falava que meu filho tinha alguma coisa. Eu encasquetei com aquilo e eu queria descobrir o que era. Eu ia fazer ultrassom, meu médico, não tem nada, meu bem, tá indo, é porque você é pequenininha. Eu sei que aquilo não saía da minha cabeça. Eu fiz ultrassom na Goiânia inteira. Eu acabava de saber, ele falava pra mim, eu falava, ótimo. Mas agora vou ali. Chegava em casa, eu falava, não, tudo bem. Passava um pouquinho, eu falava, não, esse tempo tá certo. E eu não podia. Era desse jeito? Desse jeito. Fui pra São Paulo, fiz ultrassom em São Paulo. E tudo normal? Tudo normal. E eu falava, não. Aí o pessoal falava, não, é porque ela tá em casa, tá deprimida, vamos dar um remedinho, uma coisa. E eu falava, eu não tô. Eu só preciso saber o que meu filho tem. Aí meu médico, eu quase dando à luz, ele falou assim, olha, vai ter um congresso aqui que um dos melhores ultrassonografistas do país vai estar aqui e eu vou pedir para ele olhar você. Leva todos os seus exames. Aí eu fui, ele chamou, eu levei um calhamaço de ultrassom que nem ele sabia que eu tinha aquele tanto. E eu era o dia inteiro, 2,4, eu 2, não sei o quê, aquela coisa. E aí ele fez ultrassom, eu lembro que foi num dia à noite, eu fui pra clínica, fui a última a ser atendida, durou 1h30. Tava eu, meu marido, aí no final do ultrassom ele segurou na minha mão e falou assim, você não tem nada de líquido, eu não sei como que essa criança tá aí na sua barriga. O mais importante é a gente tirar ela o mais rápido possível. E tem grande chance de seu filho ter síndrome de Down. Aquilo ali, eu lembro até hoje, porque assim, eu não sei, era pra eu estar assim, assustada, mas parece que, sabe como desceu um alívio? Daquela coisa que todo mundo durante 9 meses falava, não tem nada, mas o médico não falou que tem nada, mas o médico parece que me desceu assim, falei, descobri. Calmei, eu lembro que a minha cunhada foi lá pra casa, terminamos de arrumar a mala. Ele falou, amanhã, tal hora, eu quero que você esteja na maternidade. Fui pra maternidade, aí quando tirou o Renatão, levou lá pra chorar, né? E eu tentando ver aquela coisa, eu falei, meu Deus, deixa eu ver o rostinho, aquele negócio. O pediatra não levou, ele não ia levar até mim. Eu falei, põe ele aqui. Aí quando pôs o rostinho dele assim, eu olhei, falei, ele tem síndrome de Down. Na hora o pediatra só segurou no meu braço, saiu da sala. E aí eu falei pro meu marido, vai atrás dele pra ele falar. Esquece aqui. E falou. E eu tava assim, é uma emoção muito grande, né? Aquele dia do parto, aquela coisa, mas parece que eu estava assustada, eu estava diferente no dia, ao mesmo tempo que eu estava, eu descobri o que realmente meu filho tinha, eu estava assustada. Aí nós fomos pro quarto, ele ficou lá o dia inteiro no quarto, tenta colocar para mamar, eu estava assim muito abatida mesmo. Eu acho que aí foi a notícia para toda a família, foi um momento assim diferente. Eu falo que foi assim, não era... foi diferente. Parece que eu olhava... Eu lembro slow motion. Slow motion. Eu olhava para as pessoas, parece aquela coisa assim. Aí, a minha irmã...
é médica, ela tava lá com ele, ela falou assim, Carol, eu tô achando os dedinhos dele mais escura, a mãozinha dele mais escura. Ficou tentando ligar pro pediatra, o pediatra não aparecia e tal. Eu tive 10 horas da manhã, o pediatra apareceu no final da tarde. Aí foi, olhou, virou e falou assim, ele tá entrando em sofrimento, alguma coisa assim, corre com ele pra UTI. Aí eu falo que tudo na vida acontece de uma maneira assim, né? Na hora que falou que ele tinha que ir pra UTI, eu falei, vou perder meu filho. Vou perder meu filho. Esqueci. Acho que eu esqueci da síndrome de Down naquele momento. Desceu com ele e a única coisa que eu pensava, eu falava, pronto, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ah, você vai precisar amamentar. Arruma uma máquina de leite para mim. Já comecei a tentar estimular o leite. E eu ia. Que hora que eu posso visitar? Aquela coisa. E ele ficou lá 5 dias. Foram 5 dias que eu me preparei para recebê-lo, graças a Deus. Tirei meu leite. Todo mundo falava, nossa, porque é muito difícil a criança com síndrome de Down amamentar. Eu falava, vai dar certo, vai dar certo. Aquele momento eu falei assim, a única coisa que eu queria é que ele saísse de lá bem. Eu esqueci, foi assim, foi a melhor forma que eu acho que Deus colocou para mim para me preparar para isso. E aí o Renatão saiu da UTI, eu lembro até hoje, com 2,465, ele foi pro meu peito, pegou a pega de uma vez. Ele não emagreceu 1 grama, porque todo mundo falava, nossa, agora quando sai da UTI... Ele engordou, ele era emendado de tão gordinho que eu amamentava o dia inteiro. O dia inteiro. E assim, eu achava que ele, graças a Deus, assim, como a amamentação para mim foi o meu contato com ele, foi o meu remédio. E o meu filho era a minha cura, assim, né? Ao momento que eu ficava angustiada, o pessoal até falava assim, o que você fez? Eu falei, livre demanda total. Porque assim, eu falava assim, vem aqui no meu peito. Ele fez assim, ué? Eu falava, então acho que eu ia mamar de novo. Mamou 1 ano e 7 meses. Vivi explosão de emoções nesse momento, né? Nessa fase toda. E foi aonde eu conheci as Calma, mulher, respira, mulher. Amigas. Foi daí. Ou a gente precisa de guardanapos. Pode ser de papel, qualquer coisa. Tinha um professor meu no mestrado que falava assim, gente, se tem uma coisa que funciona, é genética e estatística, respeita. Aí eu usava isso. Aí hoje eu falo assim, você não enche estatística. Você é uma mulher que não enche estatística. Por que seu filho vai encher? Então essa história de, vai acontecer, para. Século XXI, não, para. Não vai nada, você não sabe o que vai acontecer. Você tem uns rumos, mas me põe no colo. Bora, pôr no colo? Bora, parar. Eu sei que eu tenho uma lembrança do ultrassom de São Paulo, que coisa mais engraçada, que ele falou assim pra mim, olha, a prega no cal deu 2,4 ou 5, uma coisa assim. Ele falou assim, não, a sua chance de, por exemplo, seu filho tá ótimo, a sua chance de ter uma criança com síndrome de Down é 1 em 785. Aí na hora eu ficava falando, olha, mas 1,785 é muito difícil. É muito difícil. Exatamente. É muito difícil, mas não é que foi eu. Mas não é que foi. Fui. Ó, isso aqui é um presente da Caseste pra vocês. Deixa eu dar, porque assim, vai que a gente precisa de lenço, né? Isso, eu acho vai que a gente precisa de lenço. Tô vendo a Carol aqui, nem começou a dela. Quem roubou? Não, então vamos lá. Mas me conta aqui, Fernandinha, calma agora, você. Calma, deixa as outras brilhar. Deixa. Mais chorona, Fernanda, me conta, Fernanda, como que foi você? Então, Leninha, ao contrário da Carol, né, eu não tive nenhum preparo espiritual, nada. Eu falo assim, eu vivia no mundo, sei lá, de Alice. Foi o primeiro filho? Assim, não, é o segundo. Segundo, aí o seu era o primeiro, né? O seu foi o primeiro. Eu tinha um Heitor, já tinha 2 anos, Heitor, e estava esperando o Caio, tudo tranquilo, assim. Eu não tinha nenhum conhecimento, que às vezes a gente conversa com uma pessoa, outra fala assim, não, eu conheço, eu dou aula para uma criança com síndrome de Down, eu já vi uma pessoa com síndrome de Down. Parece que eles eram assim, eu não enxergava, eu não via criança com síndrome de Down na rua, né? Você até falou, desculpa se eu falar alguma coisa, eu entendo perfeitamente, porque era um mundo alheio para mim, né? Então eu falo isso para as pessoas, não precisam, né, ter essa preocupação. Então o Caio vinha de uma gravidez tranquila, normal, todos os ultrassons normais,
né? Ele era uma criança menor, mas o meu filho, primeiro filho também nasceu com 2,100. Então ele era sempre pequeno e a gente tentava segurar para ele engordar, mas ele até engordou mais que o Heitor. Eu, nossa, super feliz, ele vai nascer mais gordinho. O Heitor nasceu de 40 semanas com 2,100, eu lá, não, ele vai nascer bem gordinho. Ele chegou com 36, não engordou tanto, também chegou com 2,300. Eu falei, era para ser magrinho mesmo, né? E no dia do parto, o parto normal, foi de madrugada, só tinha gente lá no hospital e eu fui para a maternidade e tal, e aquela tensão, né, de nascer, o meu marido do lado e tal. E aí, quando ele nasceu, já teve um clima, assim, né, a médica era muito minha amiga, a ginecologista, e ela olhou assim, tá tudo bem? Ela, tá ótimo. E ela já fez um sinal, meu marido falou assim, ai, doutor, esse menino tá parecendo que é japonês. Aí o médico falou assim, Igor, não, ele tá inchado, mas ele tá ótimo. Aí começou para o doutor, olha, ele não tem prega na mão, doutora, prega isso e não sei o que, o intestino. Joyce, tá acontecendo. E ela, não, tá tudo normal, Fernanda, fica tranquila, tá tudo normal. Tá. Fomos pro quarto, ele de 6 meses, né, já foi direto pro quarto comigo, então assim, ele tava fortinho, nasceu super fortinho, né, o médico passou umas 2 horas, já levou ele, e era de madrugada, o pediatra chegou com ele e falou assim, olha, Fernanda, eu vou deixar um papel aqui do seu lado e eu quero que você leia com atenção e eu volto aqui mais tarde. Assim, é um momento que a gente fala assim, Neninha, as pessoas não têm coragem de te contar o que ele fez isso? Ele fez isso. Ele deixou um papel. Ele deixou um papel. E você sozinha? Eu sozinha. Tava eu e minha irmã nessa hora. E Deus, né? E seu anjo da guarda lá. Lá na hora. Uma equipe espiritual. Vamos combinar. E eu lá falei, não vou nem ler esse papel, né? Porque eu já tenho um filho, eu sou ótima, eu sou mãe de segunda viagem. Nem eu não preciso de nada. Aí vi lá que tava escrito como dar banho. Eu, não, gente, o meu segundo filho tá ótimo, tá tudo bem. Mentira, mas ele pôs uma observação que eu não entendi, mas estava escrito face sindrômica. Eu não entendi, eu vi aquela observação lá, tá, mas deixei lá do lado. E ele tá lá, e quando eu comecei a ficar em pé, que eu levantei, eu fui dar uma volta assim para ir ao banheiro, eu olhei ele deu uma espreguiçada e a carinha dele fez a carinha da síndrome de Down. Na hora que ele fez aquela carinha, eu lembrei, o que estava escrito no papel veio na minha cabeça, face sindrômica. Leninha, eu falo assim, eu acho que o mundo, assim, eu caí num buraco, assim, eu não sabia, meu estômago é uma sensação física mesmo, assim, sabe? Eu não sabia se eu sentia náusea, aí a minha irmã, eu vou chamar um médico, não chama, eu não queria, não, nenhum, eu não queria nenhum, porque eu acho que parece que eu não queria ouvir a confirmação, sabe, do que estava escrito. Calma. Até isso eu tinha medo, sabe? Ela vai chegar aqui e vai falar mesmo, e eu, meu Deus, aí liguei pro meu marido, né, e eu chorando. E o marido inocente. Inocente. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com o Caio? Aconteceu, você vem agora. E aí ele foi, né? E nisso ele chegou junto com o médico, né? Com o pediatra que voltou, Pelo né? amor de Deus. E eu, doutor, o que está acontecendo, né? Você me explica o que está acontecendo. Aí eu só falava assim, meus ultrassons são normais. Eu tenho 33 anos de idade. Isso não acontece só com uma mulher que tem mais de 40? Dá alguma coisa no ultrassom, não é assim. Aí ele, não, é uma probabilidade, então a gente vai ter que fazer um exame genético, né? Tá bom. Aí quando ele falou essa probabilidade, eu entrei assim na segunda fase, né? Que eu falo assim, negação. Ótimo, é uma probabilidade, não sou eu. Não sou eu. Então essa história de olhar lá, eu fui na internet, 1 em 800. Não, tem 800 pessoas para acontecer isso. Não vai ser eu. Não vai ser eu. Não sou. Então eu falei, não, tá tudo bem. Os irmãos meus maridos são médicos e eles começaram a chegar e a gente falou assim, não vamos contar para ninguém, porque esses médicos são doidos, ninguém vai perceber. A minha cunhada pegava ele, tirava a roupa, olhava a mão, olhava, tá tudo bem? E a gente, tá tudo bem. A minha mãe foi a única que chegou e falou assim, uai, essa criança, só tinha ele que nasceu no mesmo dia, minha mãe de jeito. Mentira! Ele não parece com você. Não, a minha mãe. Nossa. Não, mãe, ele parece sim. Minha cara, olha esse olho. Eu falo pra Carol, eu pensava assim, não, eu devo ter um parente oriental, assim, de terceiro grau. Que eu não conheci, né? Isso que aconteceu. E aí, mas aí saí do hospital, aí o médico falou, né? Graças a Deus, o Caio nasceu, eu falo assim. As pessoas falam assim, você quer que seu filho tenha saúde quando nasce? Eu pedia isso e realmente eu tive. Porque o Caio não tem nenhuma cardiopatia. Eu falo, ele é mais saudável que o Heitor, não tem alergia, ele não enche nada, também. Nenhuma. Saiu com 6 meses, mamou no meu peito, né? Então, assim, eu tive toda essa sorte. Ele nasceu com 6 meses? Com 9. 8 meses, né? Você falou 36 semanas. Eu falei, 36 semanas. Você falou e eu assustei. Foi, mas 36 semanas. Prematuro, né?
E ainda mais para síndrome de Down. E ele conseguiu mamar, né? Mas assim, aí no hospital já chega aquela coisa, já chama fono. E aí sua cabeça já fica assim, meu Deus, fonoaudióloga, que eu vou precisar disso, né? Vai embora, assim, eu não preciso não. Calma, vai dar tudo certo, né? Então é um susto, né? E meu marido, e eu realmente, eu tive essa negação, sabe, Leninha? Assim, meu marido, graças a Deus, no dia, eu liguei para a pediatra do meu primeiro filho, falei, doutora Irene, vem aqui conhecer o Caio, nasceu agora, não vou ir à noite, pode ir, ela foi. Eu não contei no telefone, eu falei, ela vai chegar aqui, vai ver que tá tudo bem, não vai falar nada. Aí ela entrou no quarto, mas que lindo, Caio. Quando ela olhou o Caio, ela fez isso que a Carol falou, ela pegou no meu braço. Que é aquela sensação, eu senti assim, ela teve pena, sabe, assim, Irene, assim, eu falei, ai. Aí eu, doutora Irene, você tem algum, porque eu era tão alheia, eu falei, você tem algum paciente? Eu falei, pronto, agora a primeira paciente já nem vai me atender mais, né, porque com síndrome de Down, Fernanda, eu tenho 23 pacientes com síndrome de Down. E aí, aquilo assim, né, era um mundo que se abriu para mim, que eu nem imaginava que existia, né. Mas era o choro e o meu marido, nessa hora que ela chegou, o marido falou assim, não, doutora, eu só quero saber o que eu tenho que fazer, porque daqui para frente eu vou fazer. Ele é meu filho, eu vou sair com ele daqui e vou fazer. E eu lá chorando, e ele, mas você tá chorando por quê? Aí eu, porque talvez ele não vai ser médico, porque talvez ele não vai casar, o que é eu? Não sei o que vai acontecer, né? E ele falou assim, então você começa a chorar agora por causa do Heitor, porque eu não sei o que vai acontecer com o Heitor. Também. A gente assumiu, né, a missão de ser pai e mãe, e a gente não sabe daqui para frente o que vai acontecer, né? Então, assim, isso eu me emociono muito. A médica começou até a chorar, assim, porque ela falou, olha, é um companheiro, né? Porque é uma coisa que a gente precisa também, né, Lene? A família, de estar ali naquele momento, médico, né? Que olha no seu olho e pega e você fala, e fala junto. Calma, tamo que junto. Essa estrada eu conheço. Para você é uma incógnita, mas eu conheço. Mas eu conheço, exatamente. A gente precisa de gente assim. Se não for... Que te mostra coisas fora, igual você falou, da estatística, né? Sem um rótulo. Tem síndrome de Down, ele não vai andar de bicicleta, ele não vai fazer isso, vai acontecer isso, e não é assim. Não, e assim, 1 em 800. Mas era o que aconteceu com você, é 100%. 100%, exatamente. Entendeu? Exatamente. E o que eu tenho para fazer isso? Nós temos algo em comum, assim, nessa parte, né? Eu acho que os casais, os maridos... São muito parceiros. Homem é prático, né, gente? O meu marido também, desde o início... Mas pra ele. De assumir ali mesmo, né? Do amor, da família, de ficar junto, porque tranquilidade, tranquilo, né? De levar as coisas, né, com leveza, né? Isso, então acho que a partir disso, pra mim, aí foi essa fase, né? De negar, mas aí vieram as amigas. Nunca deixou. Não, a gente quer continuar. Você que menos fala só porque você é bonita desse tanto. Aí você não precisa falar. Isso. Deixa ela falar. Difícil falar, né? Você foi o primeiro, você foi o segundo, você foi o terceiro. Não, ela foi primeiro. Eu tive primeiro. De sequência de filhos. De sequência de filhos, é verdade. Primeiro, segundo, terceiro. Vocês são 3 meninas. 3 meninas. Mulher, né? Que você já tá mulher. Agora, vem cá. 3 mulheres. Tem uma de 17, uma de 15 e a Fernanda fez 10. Ah, meu Deus. A minha história é muito parecida com a da Carol. E você queria o terceiro? Não. Sério? Eu não queria o terceiro. Eu tinha uma amiga, não era próxima, mas eu acompanhei o sofrimento dela. Ela teve um filho com 3 anos, que teve leucemia e ela perdeu a criança. Você viveu isso? Eu participei de longe. Mas a gente, enquanto a gente é mãe, a gente sente a dor da outra mãe, né? E aí eu estava muito impactada com aquilo e o André queria outro filho e eu não. E aí eu lembro que eu fui falar com ele, falei assim, André, parece que eu não quero. Assim, a gente tem que estar preparada para o que vier. E eu acho que eu não tô. E você tinha quantos anos? 33. Olha, nova. Nova. Falei, não, vamos marcar sua vasectomia, você vai lá, vamos ficar com as duas. Eu já tinha a Júlia a Duda tinha 5, a Duda tinha 6 e a Júlia tinha 5. Aí eu conversei com ele, aí ele falou, Carol, mas eu falei, você tá esperando outro homem? Porque isso não é garantido. Nunca. Né? E ele falou, não, eu quero outro filho. O que vier vai ser muito abençoado. E eu falei, mas eu não tô preparada. Só que eu já estava grávida. Ah, meu Deus, que gracinha! Eu já estava grávida, eu descobri uma semana depois. Trata de preparada, hein? Porque... E aí foi uma gravidez assim, mãe pela terceira vez. De boa. Né? Foi uma gravidez
tranquila até, assim, minha translucência nucal foi normal. Mediu o osso nasal, mediu todas as medidas dentro do padrão da normalidade. Quando eu fui fazer a morfológica, deu uma alteração no coração, que o médico falou assim, ó, isso isoladamente não significa nada. Eu só tinha aquilo, era um golf ball. E aí você, mas mãe, a gente já fica assim, a gente não quer que nada dê errado, né? Ninguém idealiza, você tá grávida, você não vai idealizar um filho com dificuldade, com alguma singularidade. Você quer que seu filho venha como você idealiza. Né? E aí, depois desse exame, eu lembro que começaram a aparecer algumas outras coisinhas, né? Eu tive polidrama. Aí o polidrama, aí me fizeram fazer um exame de diabetes gestacional. Eu estava no limite da diabetes gestacional, então o polidrama pode ser diabetes gestacional. E eu me agarrava aquilo, que eu não queria, eu falei, não, eu tô diabética. Tá tudo certo. Eu comia doce. Eu falei, não, eu tô diabética. Eu tenho certeza. Mas no fundo, eu tinha a mesma sensação que a Carol, tinha alguma coisa errada. A gente é avisado. A minha barriga era muito pesada. E assim, eu tinha várias, na virilha, assim, umas câimbras estranhas. Eu falava, gente, essa barriga minha pesa muito mais do que das outras. Né? E aí e era muito angustiada. Eu falava, tem um trem errado comigo. E eu lembro que uma vez eu falei pra minha mãe, assim, eu já estava no final da gestação, eu falei, mãe, e eu me abria com a minha mãe, porque meu marido já falava assim, os médicos falam que ela não tem nada e você fica querendo arrumar coisa pra ela. Eu falei, André, eu quero que ela venha com muita saúde, do jeito que ela vier, eu quero aceitá-la. Mas algo dentro de mim fala que tem uma coisa errada. Eu não sei o que é. Eu quero estar muito enganada. Mas intrínseco. Um negócio assim, é emoção, não tem jeito, a gente não controla. E aí eu falei pra minha mãe assim, mãe, se a Fernanda não vier sem nada e um estudo antes, que algo me diz que não está certo minha gestação, apesar de estar super bem assistida, é uma angústia muito grande, porque assim, você vai no médico, ele fala, pode ser, mas nada diz é aquilo que a Carol viveu. Ela viveu um alívio de dizer assim, nossa, eu não sou doida. Eu conheço a guerra que eu vou enfrentar. Então, eu fiquei com aquela angústia, assim, eu não podia dividir muito com o André, porque parecia que eu estava criando problema, onde não existia. Né? E era uma coisa que eu sentia, não sei se espiritual, sabe? E eu pedia muito para Deus, assim, o que vier, me faça, me dê capacidade para eu aceitar o que vier para mim. Porque eu realmente não sei o que vem. Só que eu me agarrava, né? Eu estava diabética. Eu estou doente. Eu tipo assim, minha barriga tá pesada porque eu tô mais pesada mesmo. Mas aquela angústia e a espera que era infinita. Tipo assim, os 9 meses da minha gestação pareceram 10 anos. Depois das 24 semanas, né? Do morfológico. Que aí eu queria fazer cariótipo, aí o médico falou assim, tá, você vai fazer o cariótipo na semana, porque tem uma semana certa de fazer o cariótipo, né? Tem risco, indicação. Né? Você não tem indicação, você vai pôr em risco a vida do seu bebê. E aí, se você descobre que ela tem alguma coisa, você vai tirar? Eu falei, de jeito nenhum, então não precisa. É para matar a sua curiosidade, não vai te ajudar em nada. E aí eu fiquei nessa angústia até o final da gestação. Aí a gente descobriu que ela tinha um derrame pericárdico, uma alteração cardíaca. Aí eu fui num médico em São Paulo. Aí eu perguntei para a médica, falei assim, essa alteração cardíaca é comum em alguma síndrome, assim? Ela falou, Carol, não, derrame pericárdio, não vai precisar de cirurgia. Recebi uma criança que semana passada, uma mãe com uma gestação de uma criança que tinha assim, um buraco no coração, que é muito comum na síndrome de Down. Mas sua filha tem um derrame pericárdio, não é caso cirúrgico. O resto está tudo muito, muito bem. E eu tinha também um negócio de medir o osso, o fêmur e o úmero dela, dava 1 milímetro menor que o padrão. 1 milímetro. Aí eu ia falar assim, é 1 milímetro. Eu falei, mas está dentro do padrão, está fora do padrão. Né? Gente, uma mulher é um bicho. É terrível. E aí, o que fazia ultrassom em mim foi o que fez na Carol também. Ele até deu o exemplo da Carol na época pra mim. Sabe aquela coisa que você não quer nem escutar? Que ela sabia que tinha. Eu já sabia que ela tinha. E ele me deu exemplo, não falou o nome, mas eu liguei a história com a pessoa. Eu falei, não. Não, isso vai acontecer. Comigo é diferente. E aí ele fez o ultrassom, me viu muito angustiada. Aí pediu para a secretária sair da sala, eu falei, nossa, o que será que ele vai falar, né? Aí aí o meu marido estava junto, ele falou assim, André, a Fernanda tem uma alteração cardíaca, não é caso cirúrgico, mas a Carol está muito insegura, está muito angustiada.
vai para São Paulo, dar luz lá, porque aí ele foi dar exemplo assim, a Fernanda nasce na Amparo, e aí tem uma UTI neonatal em Goiânia. Para transportar, porque a criança nasce cardiopatada, precisa fazer um exame. Não tem esse exame nas maternidades, tem que ser transferida. Aí se vai para um UTI de um hospital de criança em Goiânia, qualquer hospital, não é uma UTI para recém-nascidos, né? Na época não tinha. É uma UTI que tem um monte de outras coisas. Certo. E aí nós resolvemos, fomos para São Paulo. Eu dei a luz em São Paulo. Mas uma angústia muito grande. Mas não tinha uma certeza. Não, de nada. Não tinha certeza de nada. Eu tinha uma certeza que tinha alguma coisa errada comigo ou com ela. Sim. Né? E eu dei a luz numa fase boa, porque minhas meninas estavam de férias, né? Então eu fui em dezembro para São Paulo, Fernanda nasceu em janeiro. Mas assim, uma espera infinita. Fui para a maternidade. Aquele momento, assim, o mais esperado, eu queria ver minha filha. E quando tirou, onde eu dei a luz, as minhas meninas assistiram, tá? De uma janela. Todo mundo rindo, feliz, e eu não via graça em nada. Quando tirou, eu não escutei ela chorando. Parecia um gato que me ama. Era diferente. Aí nisso eu já falei, gente, as minhas meninas esguelaram quando nasceram, né? Eu falei, tá chorando. E aí eles trouxeram ela pra mim, exatamente como veio pra Carol, parece que põe assim, ó, pra você não ver. Aí eu fazia assim, eu falei, peraí, quero ver. Ai, gente, como é que pode? Mas é desse jeito, né? Eles colocam tão perto. E eu lembro que o médico, antes de eu dar a luz, ele falou, não é assim, a criança nasce, você já vai ver. É coisa de homem. Homem não vai ver mesmo, né? Mas eu tenho certeza que eu vou ver. Quando eles colocaram e eu afastei a cabeça assim, eu pensei, meu Deus, meu mundo assim, pensa, o que eu tinha de esperança, que não ia ser nada, naquele momento, eu perdi a graça com tudo. Eu falei, minha filha tem síndrome de Down. Aí eu comecei a chorar, mas não tinha coragem de falar pro médico. Tipo assim, ela tem síndrome, para confirmar, ela tem síndrome de Down. Aí eu olhava assim, eles aspirando, ela e o André lá assim, e eu falava assim, o André já viu. E eu tentando fazer a leitura, né, de todo mundo que estava na sala, e aquela angústia, assim, e eu resolvi fazer, operei, né, para não ter filhos mais. Então, eles levaram ela e eu ainda continuei na sala. Uma angústia infinita, minha mãe rindo, minhas filhas rindo, eu falava, por que elas estão rindo? Será que elas já viram? Será que alguém já viu, né? Sou eu que tô vendo. E aquele clima de suspense, né, os médicos não falam nada, falam assim, parabéns, sua filha é linda. Eu falo, linda? Tipo assim, ela é linda, sim, mas ela tem síndrome de Down, né? E aí? Alguém me fala? E ela nasceu com 3,6 kg. Nossa Senhora. Super bem, não precisou Enorme. de UTI, não precisou de nada. E aí eu lembro que eu fui para uma sala de recuperação e aí eles levaram ela para mim. Leninha, parece é uma criança diferente, né? Assim, parecia um gatinho no meu colo, assim, mole. Sabe aquela coisa que você não... O pescoço não firma, e aquela coisa, e a angústia de pegar, e parece que assim, eu pegava na mão dela, ela não fazia isso. Ela ficava assim, ó. E falava, meu Deus, muito angustiado, comecei a chorar, e o André entrou, falou, Carol. Eu falei, ela tem síndrome de Down. Aí ele balançou a cabeça, aí ele falou assim, você estava certa. Nossa. Aí dali pra frente, assim, eu só chorava. Só chorava, aí chega minhas meninas no quarto, a minha mãe, nossa, mas não parece. Eu falei, não parece, mãe? Sabe, a pessoa às vezes quer te confortar, pode ser que não seja nada, tem que esperar o cariótipo. Eu falei, cariótipo pra quem? Vai confirmar pro médico, porque assim eu tenho certeza. Engraçado que um mês depois que chega o cariótipo, a gente chora como se não soubesse. Não, gente, todo eu mundo, acredito. Sério. Agora você fica um mês negando, três assim, né? negocinhos, assim, 3 pauzinhos. Eu chorei. Aí o André, mas você já não sabia? Eu falei, não, mas agora tá no papel. É emocionante. Agora me tremendo. Ele é como se fosse assim, aquela carteira, aquele certificado, assim, né, ó, dele. Registrou. Porque tá lá, né? Gente, que coisa bacana, as semelhanças que a gente Não tem, é né? muito semelhante.